Hoje nós vamos fazer uma ministração. O pastor Ney, a gente estava no mês de maio, né? Ou no mês de abril, a gente estava falando sobre uma pregação cronológica. E a gente interrompeu no mês de maio para falar sobre família. E hoje eu quero continuar. A gente expondo alguma coisa sobre os personagens bíblicos, seguindo uma cronologia bíblica. E a gente terminou falando sobre José. As outras mensagens foram sobre José. E depois de José, o próximo personagem é Moisés. Só que entre José e Moisés existe um espaço muito grande, um silêncio. José entrou para o Egito, parece com 38 anos, se não me engano, 35, 38. E ele morre, e depois de quase 400 anos, aproximadamente, 400 ou 430, Deus chama Moisés. E nesse período, não houve uma manifestação de Deus. E existem dois períodos na Bíblia em que Deus silencia. No caso de quando o povo de Israel entra no Egito, e depois no último profeta Malaquias, até a volta de Jesus, até a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. E coincidentemente são tudo em torno de 400 anos de silêncio, que Deus não falou com o povo. A carta de Paulo aos Hebreus, ela começa dizendo o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a palavra de Deus, ela diz que antes de Jesus, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas. E hoje ele nos fala pelo seu Filho, pelo Espírito, pelo seu Filho que constituiu como herdeiro e pelo o que também fez o universo. Então, nós temos hoje o grande privilégio de ouvir a palavra de Deus diretamente pelo próprio Deus, porque Cristo, o Filho de Deus, é o próprio Deus. E Ele fala aos nossos corações. E Ele fala aos nossos corações através do Espírito Santo. E é interessante que a gente falando hoje sobre silêncio, Jesus ele nos orienta. Quando a gente vai orar, a gente entra para o nosso quarto, fecha a porta, e naquele momento, a sós com Deus, você fala com Deus. E naquele momento, Deus também fala com você. Eu tenho certeza que todos nós temos essa experiência de ouvir a voz de Deus quando nós estamos a sós, orando e colocando nossa vida diante do Senhor. E é interessante também a gente ressaltar que quando fala de quarto, necessariamente não tem que ser no seu quarto físico, lá na sua casa. É um espaço onde está só você e Deus. Pode ser debaixo de uma árvore, que você sozinho se coloca diante de Deus e busca. Pode ser num canto lá do quintal da sua casa. Pode ser dentro do seu carro, quando você está viajando, que você, em silêncio, sozinho, abre o seu coração e fala com Deus. Então é bom a gente entender isso, porque senão nós somos muito fáceis de ser domesticado, achar que tem que ser no quarto. Não, não tem um quarto aqui, não. É um momento onde você pode estar separado para estar com Deus. Eu quero ler para a nossa meditação
quando Deus chama Moisés. Tem alguns aspectos muito interessantes nesse texto, a partir do verso de número 7, de Êxodo capítulo 3, diz o seguinte: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eteu e do Jebuseu. Por isso o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou e me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. É interessante esse texto porque quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver que Deus teve muitos momentos em que ele fez silêncio. A gente, lendo a história de Abraão, Abraão viveu 180 anos. 180 ou 175? Ele saiu, Deus chamou ele lá dos caldeus, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele tinha 75 anos. E ele viveu mais 100 anos depois do chamado com Deus. E ele é considerado o homem amigo de Deus, o homem, o pai da fé. Mas durante esses 100 anos, Deus falou com Moisés durante 5 ou 6 vezes. Interessante, né? Deus não falava com Moisés todo dia, todo mês, toda semana. E muitas das vezes, a gente acha que Deus tem que falar conosco a todo momento. É claro que Ele está conosco a todo momento, Ele nos dirige a todo momento. Mas quando você lê a Bíblia e você faz uma observação, Deus falava com Moisés em momentos específicos, em momentos de decisões reais com Abraão. E Abraão entendia. Lembra que Deus prometeu um filho para Abraão e Abraão já estava um pouco desanimado. E quando Deus fala com ele, falou: o filho que eu vou ter, o herdeiro que eu vou ter é o meu escravo. O Eliezer, o meu escravo. Deus disse: não, você vai ter um filho. E tanto Abraão e Sara esperaram a promessa de Deus. Então, na nossa vida, nós vamos ter muitos momentos da nossa vida que Deus vai falar conosco através da nossa fé. Da nossa certeza que Deus está conosco e que Ele está nos guiando e que Ele está nos dirigindo. Dentro do livro de Gênesis, a última vez que Deus falou com o povo de Israel foi com Jacó.
no capítulo 35, quando ele diz: olha, você vai lá em Betel, lá onde eu encontrei com você quando você estava fugindo, e levanta um altar lá. E depois disso o povo vai para o Egito. E ali há um silêncio. Você não vê mais, através da Bíblia, a manifestação de Deus falando como ele falava com o povo de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus aparece e fala com Moisés, Deus sabia que o povo de Israel conhecia ele. Porque ele disse: você pode chegar lá e dizer: o eu sou que enviou eu a vocês. E eles vão saber quem eu sou. E é interessante também que no nascimento de Moisés, a mãe de Moisés, ela tem fé, ela conhece o poder de Deus. E a fé dela foi de tal maneira que ela entendeu que ela poderia salvar a vida de Moisés e que Deus teria um plano para a vida de Moisés. E quando você abre o livro de Hebreus, lá na galeria da fé, está lá o nome da mãe de Moisés como uma pessoa que realmente creu em Deus. Diante de todo esse silêncio, diante de todo esse momento que Deus não falou de maneira direta ao povo, o povo conseguia entender que Deus existia e que Deus cuidava deles e que Deus abençoava eles. Isso é muito interessante, isso é muito edificante para a nossa vida. E outra coisa interessante que a gente descobre através da Bíblia, tem coisas que nós não conseguimos explicar através da Bíblia, é que o povo de Israel, mesmo nesse silêncio de Deus, Deus diz para Moisés: você vai e você junta os anciões de Israel. Eles tinham seus líderes. Eles tinham uma organização de liderança e essa organização de liderança, com certeza, conhecia os princípios de Deus. Nós somos um povo abençoado e privilegiado. A palavra de Deus diz que muitos dos profetas desejavam ter o privilégio que nós temos e não tiveram. Qual o privilégio que eles desejavam ter, que eles anunciavam? De conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eles entendiam, via a figura de um carneirinho. Eles criam na expiação pelo sangue de um carneirinho, mas esperavam um Salvador que eles não viram. Eles desejaram ver e não viram. E nós temos o privilégio de conhecer o Senhor Jesus através das Escrituras e, mais ainda, nós temos o privilégio de ter o próprio Deus habitando em nossos corações. Nós temos N motivos para dizer que nós somos o povo abençoado, para dizer o povo mais abençoado da face da terra, por conhecer o Senhor Jesus como o Senhor e o Salvador. Isso são bênçãos que nós temos. E essas bênçãos, com certeza, elas nos têm que nos remeter para que nós tenhamos uma vida espiritual muito mais elevada do que aqueles do Velho Testamento, porque nós temos privilégio de revelações maiores que eles tiveram. A palavra de Deus diz que eles viam as coisas como sombra. E hoje nós vemos as coisas como a realidade. O Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos dar a salvação. Ele subiu ao céu, mas antes de ele subir ao céu, ele disse: eu enviarei o meu Espírito para que vocês não fiquem órfãos, vocês não fiquem sem eu. E aquele povo esperou essas bênçãos de Deus no silêncio durante 400 anos aproximadamente, ou 430 aproximadamente. Quando Deus trabalha na vida de Jó, Deus faz silêncio também com Jó. O livro de Jó é 32 capítulos. Deus só vai falar com Jó
só vai apresentar para Jó lá no capítulo 38. E Deus trabalhando na vida de Jó em silêncio. Mas Deus estava trabalhando. E Jó entendia que Deus estava ali com ele. Ele diz lá, eu sei que o meu Redentor vive. E no momento certo ele se levantará e ele restaurará a minha carne. Eu verei a Deus com meus próprios olhos, eu verei a Deus. E lá no final ele diz, eu te conheci só de ouvir, agora meus olhos te veem. É muito interessante a gente entender essas coisas, essa maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Então Deus trabalhou na vida de Jó em silêncio. E Deus fez uma grande obra na vida de Jó. E Jó era um homem íntegro e justo sobre a face da terra, que adorava a Deus, que desviava do mal. E não foi alguém, o pastor Carmo, ou qualquer outro de nós que falamos, não. O próprio Deus é que disse que ele era justo e reto, e Deus trabalhou na vida dele. Muitas das vezes nós temos uma grande dificuldade, nós queremos melhorar diante de Deus, nós oramos e quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nós começamos a reclamar. Porque se nós queremos melhorar, porque tem alguma coisa que tem que ser tirada de nós, tem que ser mudada, e Deus vai tirar, Ele vai nos lapidar. Se você não quer crescer diante de Deus, então você não ora pedindo para Deus trabalhar na sua vida, porque Ele vai trabalhar. E Ele vai trabalhar te lapidando, tirando as arestas, tirando as coisas que estão erradas, te pulindo para que você possa brilhar como a luz que Ele diz que nós somos a luz do mundo. Então, quando Deus fala com Moisés, e é interessante que Moisés entende que é Deus. Ele não ficou em dúvida. Será que é Deus que está falando comigo? Dá para entender que Moisés também, de certa forma, ele tinha um certo entendimento ou uma certa intimidade com Deus. E que quando ele aproximou e Deus falou com ele, ele não questionou, ele entendia que era Deus. Ele só questionou a missão dele. Olha, essa missão é muito pesada. Eu chegar lá diante do faraó e falar, eu quero vir aqui tirar meu povo, é uma loucura. Mas ele entendeu realmente que era Deus que estava falando com ele. Eu quero fazer uma colocação, uma pergunta, uma reflexão nisso aqui. Você consegue entender, discernir, compreender Deus falando com você? Você consegue fazer essa separação? Você consegue perceber o momento que Deus está falando com você? Ou Deus fala com você e você não ouve? E você não entende, não sabe o que é Deus? Tem uma característica interessante na Bíblia, quando Deus fala com as pessoas, pelo menos 2 textos a gente tem isso, quando ele fala com Samuel. Alguém lembra como que ele fala com Samuel? Como? Ele diz, Samuel, Samuel, 2 vezes. E quando ele fala com Moisés, ele diz, Moisés, Moisés, 2 vezes. Eu não sei por quê. Eu acho que é para que não tenha dúvida que é com ele que ele quer falar. Eu acho que quando ele vai falar comigo, para eu ter certeza que ele está falando, ele vai falar, pastor Carmo, pastor Carmo, pastor Carmo, é com você mesmo, umas 10 vezes para não poder entender. E às vezes vai ter que fazer isso conosco, falar muitas vezes, porque às vezes nós estamos tão perdidos nos nossos afazeres, nas nossas lutas, que a gente não consegue entender a voz de Deus. E com certeza Deus quer falar conosco a cada dia, a cada momento. Por vários motivos. O primeiro, porque Ele é Pai, nós somos filhos. O segundo, é porque Ele quer nos dirigir para uma vida de bênção, uma vida de glória, uma vida, como diz lá em Romanos, para a gente poder entender, compreender a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, com certeza, Ele vai estar sempre falando conosco, nos dirigindo, orientando para que nós possamos
assim, de uma maneira maravilhosa, poder entender a voz dele e viver de acordo com a vontade dele. A gente deixando o silêncio do povo de Israel lá no Egito, a gente vem por o silêncio entre Velho e Novo Testamento. Dentro da teologia, dentro da eclesiologia, ou dentro da compreensão bíblica, é chamado período interbíblico, ou período intertestamentário. Quer dizer, um período entre os dois testamentos, o Velho e o Novo. Foram também aproximadamente 400 anos. E nesse período, foi o período que o povo estava com tanta vontade que Deus falasse, e Deus não falou, que surgiu os livros apócrifos, que alguém inventava que Deus tinha falado e escrevia, ó, Deus falou comigo, quando Deus não tinha falado. Tanto é que esses livros não entraram na Bíblia. E o último profeta que Deus falou foi Malaquias. E houve um silêncio. E Deus só veio falar a um sacerdote chamado Zacarias, quando ele estava oferecendo o sacrifício. Por sorte, caiu aquele momento dele entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, e um anjo apareceu a ele e disse: a sua esposa, Isabel, vai ficar grávida e vai dar à luz a um filho, e você vai pôr o nome dele de João. E esse João passou a ser o João Batista. O Batista não é Deus que falou para pôr, é porque ele batizava, e aí ficou João Batista, ou João que batiza. E ele vai ser poderoso, e ele vai preparar o caminho para o Messias, que vai acontecer na plenitude dos tempos. Aí Deus já está voltando novamente lá no livro de Êxodo. Deus está olhando para o povo de Israel e prometendo a eles uma libertação do jugo do Egito para uma terra que mana leite e mel. No Novo Testamento, Deus está mandando um libertador para nos dar a libertação de todos os nossos pecados e poder abrir a entrada para nós entrar no reino da glória. Então, depois de todos esses dois períodos de silêncio, Deus derrama bênção sem medida. O povo de Israel se abundou nas bênçãos de Deus, vendo as pragas acontecer e eles livres de todas elas, vendo o mar vermelho se abrir, eles passaram aos pés enxutos, vendo o alimento que eles não precisavam trabalhar caindo do céu, vendo a água saindo da rocha, caminhando durante 40 anos sem que a roupa acabasse, sem que a sandália se gastasse. E eles eram tratados, Moisés disse: Senhor, o Senhor quer que eu conduza esse povo como uma criança no colo. Então, de certa forma, Moisés se sentia como um pai daquele povo, carregando eles no braço no deserto. Pensam para aquele povo. E no Novo Testamento, naquele período de silêncio, Deus então promete o Salvador e traz o Salvador para nos dar a libertação total das nossas vidas. Uma das coisas trágicas na humanidade é o povo não reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Não tem outro mal maior na sociedade do que esse. Uma maneira fácil de ilustrar isso, as pessoas já tentam ilustrar isso, mas uma maneira fácil é que um certo camarada foi preso e ele foi condenado à morte, mas alguém intercedeu junto ao imperador para que ele fosse liberto.
E o imperador deu uma carta de libertação para ele, para ele não ser condenado à morte. E um pastor foi levar a carta para ele na prisão, ele não quis receber o pastor. Consequentemente, ele não recebeu a carta que livraria ele da morte eterna. E ele morreu. Mas ele não morreu por causa da condenação dele. Ele morreu pela rejeição da carta que livraria ele da prisão. Foi isso que Jesus fez por nós. Hoje ninguém morre por causa do seu pecado. Ele morre pela rejeição daquele que livrou ele do pecado. Está livre. O preço foi pago. Isso é trágico, isso é cruel. As pessoas não entenderem que estão morrendo não é por causa do pecado, porque o pecado Jesus venceu na cruz. Eles estão morrendo por causa da condenação, por causa da rejeição daquele que pagou o preço pelo pecado. E muitas das vezes, o Ezequiel fala sobre o atalaia. O atalaia é o vigia, o guarda, né? Que fica lá na guarita, numa torre alta, para ver se está vindo um inimigo ou não. E ele é responsável, que se está vendo um inimigo, qualquer coisa que possa ameaçar, ele tem que gritar, avisar que está vindo perigo. E Ezequiel usa essa figura dizendo, olha, se o atalaia ver que o inimigo está chegando e ele não avisar e o inimigo chegar e matar as pessoas, ele é culpado, o atalaia é culpado. Mas ele diz, se o atalaia ver o inimigo vindo e avisar, e as pessoas não ouvirem, não der atenção à voz do atalaia, elas vão morrer, mas elas vão morrer pela sua própria culpa. É interessante que nós somos a atalaia do Senhor Jesus. Na grande comissão, o Senhor Jesus, ele disse, vamos parafrasear o que Jesus disse, eu estou indo para o Pai, eu estou voltando para a casa do Pai. Eu já paguei o preço do pecado. A humanidade pode ser livre. Agora vocês vão por todo mundo e anunciam que o preço foi pago. Aqueles que aceitarem, aqueles que crerem serão salvos. Marcos diz isso de maneira clara. Aqueles que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados. Nós somos atalaia. E muitas das vezes, pessoas que estão perecendo, é culpa nossa de não anunciar, de não pregar, de não avisar, de não tentar convencer eles que o preço foi pago. Eu creio que hoje a igreja do Senhor Jesus está vivendo um momento de silêncio espiritual. Um silêncio causado por nós, atalaia do Senhor Jesus. Nós não estamos gritando, não estamos anunciando, nós não estamos tentando convencer as pessoas que o preço do pecado, da condenação dela já foi pago. E tem muitos outros tentando gritar, mas gritar uma mensagem que não salva, que não transforma. Prosperidade não salva ninguém. Cura tão somente não salva ninguém. Muitas outras coisas não salvam ninguém. A única coisa que salva é o poder do sangue de Cristo para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, hoje também nós vivemos um momento de silêncio espiritual. E nós precisamos quebrar esse silêncio. A gente olha na sociedade e vê quanta atrocidade, quanta perdição, quantas pessoas se perdendo nas drogas, no crime, na violência. Mas, por outro lado, nós olhamos e vemos o nosso silêncio.
como igreja do Senhor Jesus. Às vezes, quando a gente fala e fala assim, querer falar mais alto, querer falar com poder, é dentro de 4 paredes. E com certeza, aqui dentro, 90% aproximadamente já conhece a palavra de Deus. Então, não adianta eu pregar para transformar a vida, para a salvação aqui, quando a maioria são crentes. Teria que ser uma mensagem para nos incomodar a pregar, a levar a palavra de Deus às pessoas que não são crentes, a sair das 4 paredes. Quebrar esse silêncio. Eu falei ontem no encontro dos homens. Se nós compararmos a igreja, eu estou falando a igreja do Senhor Jesus, não a Batista Ebenezer, que também é a igreja do Senhor Jesus. Então, eu estou falando também para a igreja Batista Ebenezer. Se nós compararmos a igreja do Senhor Jesus hoje com um carro tem 4, 5, 6 marchas. A gente põe a primeira marcha para começar a andar. Depois a gente põe a segunda marcha para ter uma velocidade maior. Depois a terceira marcha, a quarta marcha, e aí quando a gente está com toda, aí a gente põe a quinta, a sexta marcha e sai doidão aí nas BR. Mas eu creio que a igreja, e a maioria das igrejas, não colocaram nem a terceira marcha. A gente põe a primeira marcha, começamos a andar, colocamos a segunda marcha, pega uma certa velocidade e paramos por aí. Observam que todas as igrejas têm praticamente o mesmo tamanho. E estão pregando e vivendo praticamente a mesma mensagem. Entre 4 paredes. Eu fico pensando, se a gente comparando uma igreja como um carro, a gente conseguisse pôr a segunda marcha numa igreja. Ela seria reconhecida em todo o Brasil como uma igreja que faz diferença. Eu quero terminar essa mensagem, eu não quero que ela seja longa. Eu quero terminar essa mensagem lembrando que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus mora em nossos corações. E ele tem que nos incomodar a viver uma vida e quebrar esse silêncio que nós vivemos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho. Dizer que o Senhor reina e que Ele pagou o preço para que todos quanto nele crê possam ser libertos.